A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Simple Pentecostal. Que alegria poder estar aqui com você neste sábado para juntos nós lermos a palavra do nosso Deus e hoje no livro de Isaías capítulo 14, onde nós daremos continuidade àquilo que nós já iniciamos no sábado passado. Amém? Se esta é a sua primeira vez aqui conosco, não esqueça de poder se inscrever no canal, de colocar as notificações para que você possa receber de segunda a sábado a meditação da palavra de Deus, aleluia. E se você ainda não se inscreveu no nosso desafio da leitura anual da Bíblia Sagrada no ano de 2025, por favor, não deixe ficar para trás. Põe aí nesse link que você está vendo na sua tela, nesse QR Code, você pode estar neste maravilhoso projeto junto conosco de ler toda a palavra de Deus no ano de 2025. Você é mais do que bem-vindo para estar junto conosco neste desafio. Portanto, vamos lá, Isaías capítulo 14, que diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos somente entender que a palavra de Deus, ela tanto tem o seu significado literal, como também tem o seu significado simbológico, tipológico, não é? E nós vamos ver que muitas vezes nos livros proféticos, nós vamos ver isto ocorrendo. Coisas que acontecem, eventos históricos que acontecem naquele momento, para aquele país, para aquela nação, mas, contudo, também tem um valor e tem um símbolo que Deus está mostrando, que Deus quer revelar. Lembre-se que a salvação e todo esse projeto salvífico de Deus foi revelado de uma forma progressiva. Aquilo que nós lemos em Isaías não era a mesma coisa que Abraão entendia no seu tempo. Por isso, nós vamos ver que este progresso da revelação da salvação de Jesus, das coisas futuras, foram trazendo e sendo trazidas, não é, à luz da palavra de Deus, à luz daqueles, através daqueles que os escreviam, para que nós hoje pudéssemos também compreender a sua totalidade. Portanto, o capítulo 14 é um desses capítulos que não somente vai estar fazendo referência à condenação, ao juízo de Deus sobre a Babilônia, mas especificamente nos versículos que nós vamos ler hoje, do verso 12 ao verso 15, ele vai ter um valor também simbológico e vai mostrar para nós aquilo que Deus quer revelar sobre a caída de Satanás. Nós não somente vamos encontrar isto em Isaías capítulo 14, mas também em Ezequiel capítulo 28, versículo 11 ao 19. Aqui em Isaías está se referindo à Babilônia. Entretanto, em Ezequiel se retrata sobre o rei de Tiro. Entretanto, ambas as passagens vão fazer menção e vão mostrar para nós, vão dar uma luz sobre o que foi que aconteceu num tempo que não existia a humanidade ainda, não existia o homem, e Deus revela para os seus aquilo que aqui está descrito. Amém? Portanto, vamos lá, que diz assim a palavra do Senhor. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Amém? Vamos parar por aqui hoje, porque queremos somente tocar nestes versículos tão importantes para nós compreendermos a dimensão e compreender a realidade. É verdade que muitas pessoas descreem
acerca de Satanás, acerca de demônios, acerca do inferno. Entretanto, é uma realidade que Deus fala várias vezes em sua palavra, e a palavra de Deus ela vai nos mostrar, não somente nos tempos antigos, mas principalmente depois que Jesus, ele encarna e ele vive entre nós, nós vamos ver uma proporção deste trabalho das trevas do inimigo grandemente, não somente contra Jesus, mas contra a humanidade, contra a igreja agora. E então eu quero lembrar a você, você que é crente, você que conhece ao seu Salvador, você que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, é importante nós lembrarmos que a existência do diabo, dos demônios, é uma realidade. E ele vai atacar, ele vai fazer muitas coisas. Ele vem para ser o inimigo de Deus, o inimigo da igreja. Entretanto, nós não precisamos ter medo, fugir e ficar apavorados, muito pelo contrário. Jesus nos deu autoridade sobre os demônios, sobre Satanás, sobre o pecado e, portanto, nós vamos ver e estudar um pouquinho aqui sobre este evento que ocorreu em que Satanás ele é expulso do céu. Nós vamos lembrar que Deus, ele não somente criou as coisas que existem, que nós vemos com os nossos olhos físicos, mas também Deus criou os seres espirituais. Antigamente, antes da queda de Satanás, não havia demônios, não havia Satanás, havia apenas anjos, querubins, seres angelicais que Deus ele criou para o seu serviço. E a Bíblia nos fala e nos vai fazer esta menção que Satanás, ele era chamado de querubim ungido. Por quê? Porque ele estava numa posição acima dos demais seres angelicais. E vamos lembrar que quando Deus ele cria os seres angelicais, nós vamos ver que Deus os criou em um número pleno, perfeito. Ou seja, não existe anjo sendo criado por aí. Não existe nascimento de anjinhos por aí. Não. Deus, quando criou e disse, haja seres angelicais, estes seres começaram a viver, começaram a trabalhar para o Senhor, e o número deles foi um número determinado que Deus, ele colocou, que ele criou. Amém? Em segundo lugar, Deus criou estes seres angelicais em perfeição, ou seja, eles não tinham pecado, eles eram perfeitos e eles também foram criados em estatura plena, ou seja, não existe anjo magro, anjo gordo, anjo grande, anjo pequeno. Todos os seres angelicais eram de uma mesma estatura. Não somente isso, todos eles foram criados com conhecimento pleno, ou seja, os anjos eles não precisam estudar para poder conhecer. Não, Deus já os criou com o conhecimento pleno daquilo que eles precisavam conhecer. Outra coisa importante é que Deus deu aos anjos, aos seres angelicais, personalidade, ou seja, Deus os criou com inteligência, com intelecto, Deus os criou com consciência moral e Deus os criou também com volição ou com vontade própria. A mesma coisa que Deus criou o homem, não é? A Bíblia nos diz que Deus o criou, fez o homem à sua imagem e semelhança, nós também recebemos consciência moral. Nós tínhamos, não é? O homem foi criado sabendo, não é? Tendo amor, tendo justiça, verdade, tudo aquilo que os atributos morais de Deus estavam no homem, estavam nos seres angelicais. Deus os criou com intelecto, com inteligência, mas Deus os criou com volição, com vontade própria. A mesma que Deus ele criou o homem, Deus também criou os seres angelicais. Entretanto, uma coisa que Deus não criou é os seres angelicais com o conhecimento eterno, ou seja, os anjos, como nós, somente conhecem
o passado e conhecem o presente, mas eles não sabem o que vai haver no futuro. Ou seja, quando Satanás, ele move-se e quando ele trabalha em suas obras com os demônios hoje, lembre-se, meus queridos, Satanás, ele não conhece o futuro. O único futuro que ele conhece é aquilo que está revelado na palavra de Deus. Ele não tem poder como Deus de conhecer o amanhã. Ele conhece o passado, ele lembra-se muito bem, ele conhece o presente, mas o futuro apenas Deus conhece. Outra coisa que o diabo não pode fazer, ele não pode ler o que está dentro do seu coração, da sua mente. Somente Deus pode fazer isso, porque o seu conhecimento é limitado e é presente. Ele não pode ir acima ou além daquilo que Deus não deu para ele. Amém? Portanto, isso é importante nós lembrarmos para poder nós entendermos o que é que a Bíblia fala e o que foi que aconteceu com Satanás e com os demais anjos que caíram com ele. Nós vamos ver que também outra coisa muito importante é que os seres angelicais, eles não são sexuais, ou seja, não existe anjo tendo relação com outro anjo, nem muito menos anjo tendo relação com homens ou mulheres para poder procriar. Os anjos não procriam. Amém? Dizem por aí, ensinam por aí, que uma criança antes de nascer é um anjinho lá no céu. Não, e não existe isso, irmãos. Isso não está na Bíblia Sagrada. Amém? Então, os seres angelicais, eles não procriam. Por isso que Jesus, ele dizia, quando aqueles fariseus vieram ter com Jesus, dizendo, Senhor, esta mulher casou com o seu marido, depois o marido morreu, casou com o irmão, casou com o cunhado, casou com esse, casou com aquele, depois morreu todo mundo. No futuro, quem no céu? Quem é que há de ser o esposo desta mulher? E Jesus disse, vocês não conhecem as Escrituras, não sabeis vós que no céu não casam-se e dão-se em casamento. Então nós vamos entender que os seres angelicais tampouco são sexuais. Amém? Por isso, nós vamos entender que antes da queda só havia um tipo de ser angelicais. Os seres bons, seres que foram criados por Deus. Entretanto, com este ocorrido, como nós lemos aqui, Satanás, quando no seu coração desejou, não é? Vamos ler novamente o versículo 13. E disse, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens. E tudo isso você pode ver, né? 5 vezes ele disse, eu farei, eu subirei, eu exaltarei, eu assentarei, eu subirei. Para que tudo isso? E eu serei semelhante ao Altíssimo. O que foi que ocorreu? No coração de Satanás, ele anelou, ele desejou ser maior do que Deus. E com isso ele fez um motim, no termo popular, vendeu o seu peixe para outros demais anjos, os quais foram e se rebelaram junto com Satanás, e a Bíblia nos fala que Deus os expulsou do céu. Antes de haver qualquer coisa, não é? Como disse, e eu semerei. E tudo isso era o pensamento dele, isso era tudo o que ele queria. Mas ele disse, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Por isso ele disse, como caíste do céu? Então Deus expulsou Satanás do céu, do terceiro céu, aonde está o trono de Deus, juntamente com todos aqueles anjos que agora não mais bons, não mais eleitos, mas anjos maus, anjos caídos, que nós conhecemos eles como demônios. Então, meus queridos, eles foram expulsos, eles foram
arrojados do céu. E a Bíblia nos fala que estes Satanás e estes demônios, eles não vivem no inferno, ainda não, porque é para lá que ele será lançado, juntamente com todos esses demônios. Mas eles estão em regiões celestiais, estão nos ares. Por que que o Satanás, ele faz isso com a humanidade? Por que que Satanás, ele mata, destrói esses coitados, as pessoas muitas vezes que estão todas arrebentadas no mundo, que não tem Jesus no coração? Mas é porque essas almas, essas vidas foram criadas à imagem de Deus. Ela tem um reflexo dentro dela. Somente ser corpo, alma e espírito, uma triunidade, nós temos esta semelhança de Deus em nós, nós carregamos esta imagem do Senhor em nós, por ser apenas criatura de Deus, porque Satanás não pode criar nada, Satanás ele não pode fazer nenhuma mosca, quanto mais pessoas ou criar nada do inexistente, meus queridos, apenas Deus pode e tem poder para isso, aleluia. E porque o homem carrega em si esta marca do Criador, porque nós não somos uma evolução, porque nós não somos simplesmente um fruto do acaso, mas nós fomos criados por a mão daquele que é todo-poderoso, do Criador inteligente, que designou e que criou esta máquina maravilhosa que se chama ser humano. Aleluia! Somente por este fator, o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. E você pode imaginar que quando este homem aceita Jesus, serve a Deus, faz a sua obra, o que é que ele vai fazer? Ele vai perseguir, ele vai tratar. Entretanto, nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus e o sangue de Jesus ele nos dá a vitória. A Bíblia fala de que Jesus esmagou a cabeça de Satanás, aleluia. Por isso, como crentes, o que é que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, nós devemos conhecer nossa posição como crentes, que o diabo ele tem poder. Nós entendemos que nós não podemos ficar brincando com as coisas de Satanás. Nós entendemos que nós não podemos ficar brincando com as coisas deste mundo, nem com as coisas das trevas, nem com as coisas que o diabo manipula no mundo. Não podemos brincar com isso, meus queridos. Entretanto, nós entendemos que mais poderoso é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós entendemos que o nosso Deus, ele tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E por isso nós devemos conhecer a nossa posição em Cristo e adotar frente contra as astutas ciladas do diabo. Para isso Deus nos deu a sua armadura. Para isso, Deus nos diz, olha, você tem não somente o nome de Jesus e o sangue de Jesus. Quando as coisas ficam feias, quando o diabo se levanta, você clama pelo sangue de Jesus, você clama pelo sangue de Jesus e ele tem que fugir, aleluia! Nós temos a palavra de Deus, foi essa que Jesus usou, aleluia, para vencer o diabo quando lhe tentava. Nós não precisamos ficar caindo em toda a tentação que o diabo chega para nós. Não podemos ver uma moça, não podemos ver um rapaz, não podemos ver um cigarro, não podemos ver um copo de cerveja, não podemos ver ou ouvir uma mentira, não podemos ver algo na televisão, não podemos ver nada na internet e já estamos caindo. Que crentes somos nós? Nós temos o sangue de Jesus, nós temos o nome de Jesus, nós temos a palavra de Deus, que Jesus ele disse para o diabo quando foi lhe tentar. E a tentação do diabo não foi lá colocar uma moça, um rapaz, um prato. O diabo tentou num nível muito mais profundo do que isso, tentando dizer a Jesus que ele não era o Filho de Deus, dizendo, olha, eu te darei tudo isso se você me adorar. Olha, os anjos terão parte contigo, eles não deixarão você cair em pedra, tropeçar em pedra. Meus queridos, o que foi que Jesus ele disse? Diabo, sai-te, vai-te, está escrito, está escrito, está escrito. Eis aí a nossa vitória.
Quando o diabo vier tentar, nós podemos, com a autoridade de Deus, dizer para a tentação: está escrito. Aleluia. Mas não somente isso. Jesus nos deu a oração, nos deu o jejum, aleluia, como armas para nós lutarmos contra as astutas ciladas do diabo. Deus nos deu o seu Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Nós precisamos, meus queridos, chega de batalha. Porque os ortodoxos não creem nisso, no Espírito Santo. Porque os calvinistas não creem no Espírito Santo, porque a Assembleia de Deus é isso, porque os evangélicos são aquilo. Vamos deixar dessa história. A Bíblia diz que nós devemos conhecer não somente a palavra, mas nós devemos conhecer o poder de Deus. O Espírito Santo de Deus é para nós, é para os nossos dias. O batismo com o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, os dons, as línguas estranhas, não foi apenas para a igreja primitiva. No princípio da igreja, é para você e é para mim. Se nós buscarmos, nós receberemos e nós teremos poder contra todas essas astutas ciladas do diabo. Aleluia. Mas precisamos da genuína fé. Uma fé sem mistura. Uma fé que não está corrompida, uma fé que não está buscando as coisas daqui, mas uma fé que olha para cima, que vê o invisível e disse: Senhor, tu vais fazer. Aleluia. Portanto, o que é que eu e você precisamos fazer quando este Satanás se levantar? Quando os demônios se levantarem, porque é uma realidade. Nós vivemos isso. Nós temos ataques todos os dias. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. O diabo, entretanto, a Bíblia diz que ele está ao derredor, rugindo como um leão, tentando ver quem possa tragar, meus queridos. Você pensa que as coisas que acontecem muitas vezes, é por acaso. Não, não é por acaso, não. Satanás, ele tem projetos, ele tem planos. E é por isso que nós devemos estar em sintonia com o nosso Deus para saber aonde ele está trabalhando. Meu pai sempre me dizia: Vânia, igreja, nós quando fazemos a obra de Deus, nós estamos numa zona minada, aonde o diabo coloca minas em tantos lugares e você tem que estar ali pisando, vendo, com cuidado, não pode pisar de qualquer jeito, porque senão a mira explode. Você tem que estar olhando, detetando, discernindo aonde estão as minas que o diabo colocou. Para quê? Se está ali, irmãos, não vá para lá. Venha para cá. Amém? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos, em primeiro lugar, discernir as obras de Satanás. Umas são bem claras. Você abre a televisão, você abre a internet, você ouve pessoas falando, você sabe claramente as obras de Satanás. Outras são mais escondidas, são mais sutis, porque o diabo é sutil. E nós precisamos do Espírito Santo de Deus para discernir. Precisamos do discernimento de espírito. Mas precisamos o quê? Resistir. Aleluia. O que é que nos diz? Pedro, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Mas devemos expulsar. Marcos 16, Jesus, ele disse, nos deu autoridade sobre tudo, irmãos, para poder curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, mas expulsar demônio também. Aleluia. Isso não foi trabalho para a igreja primitiva. Mas hoje nós queremos levar o endemoniado para o psicólogo, psiquiatra, para grupos de coaching, para poder melhorar. Não, irmãos, se é demônio, tem que se expulsar, porque ele não pode prevalecer com a luz, com o reino de Deus, com a igreja de Deus. Temos que provar se os espíritos vêm da parte de Deus. Se é de Deus, se é de Satanás. Por quê? Porque senão podemos estar facilmente caminhando lado a lado, mão a mão, com o projeto de Satanás, sem saber, sem discernir para onde nós estamos indo. Amém. Meus queridos, que Deus possa nos ajudar e nos guardar
neste novo ano que nós iniciamos, Satanás, ele tentou ser maior do que Deus. Mas sabe por quê? O plano dele falhou? Porque quando Deus criou esses seres angelicais, ele não os criou com onisciência. Satanás pensava que podia subir acima do trono de Deus, mas ele não conhecia. Como Deus conhece a onisciente, onipresente e onipotente, essas características, esses atributos naturais, somente Deus, Jesus e o Espírito Santo os têm. Os anjos não os têm, os querubins não os têm, o homem não os tem, e muito menos Satanás e os seus anjos caídos. Amém? Assim que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente e que nós possamos nos revestir das armas do nosso Deus, revestirmos da palavra e do poder de Deus para vencer a todos os ataques de Satanás neste novo ano de 2025. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém.